Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre com as principais informações de Bento Gonçalves e também da região. Nesta edição você confere com a gente: inscrições para castrações públicas de cães e gatos encerram na sexta-feira, dia 29. Embrapa Uva e Vinho realiza curso de vinhos e suco de uva. Apesar dos vinhos importados, setor vinícola comemora mais uma conquista obtida ao longo de 2020. E fique atento, pagamento do IPVA com descontos termina na sexta-feira. Prefeitura lança na próxima semana o projeto Gabinete Aberto. De Bento Gonçalves para as telas do cinema, você vai conhecer o Matheus, ou Theo como queiram, ele que brilha no filme O Último Jogo. Destaques do nosso Jornal TV Com, que inicia agora. A Embrapa Uva e Vinho em Bento Gonçalves já está com inscrições abertas para o curso prático de elaboração de vinhos e suco de uva. Diante da pandemia, a unidade vai promover a qualificação de forma totalmente virtual. É um novo formato tanto para nós como para os participantes, um formato totalmente online, oferecido e acessado através da plataforma eCampo, que é a plataforma de cursos online de capacitações à distância da Embrapa. O curso de elaboração de vinhos e suco de uva, então, em 2021 será totalmente online e os participantes que se inscreverem terão acesso a materiais de qualidade, não só materiais teóricos, mas aulas, vídeos com pesquisadores e analistas da nossa unidade que se prepararam materiais exclusivos e especificamente direcionados para essa demanda que é a elaboração de vinhos e suco de uva. Nós, no curso, abordamos a questão da legislação, a questão da viticultura, da matéria-prima e, claro, dos processos de elaboração de vinho tinto, vinho branco e suco de uva. E também, claro, alguns aspectos relacionados à análise sensorial, à degustação dos produtos. Infelizmente, esse ano nós não teremos a etapa prática, tradicionalmente oferecida no curso, mas os participantes terão acesso, terão tutoria, serão acompanhados pelos instrutores, pelos professores ao longo do ano, para que possam tirar dúvidas e para que possam continuar acessando os materiais que nós disponibilizaremos na plataforma do eCampo. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar ou tirar dúvidas sobre esse curso, podem entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho através do nosso serviço de saque no nosso site www.embrapa.br/uva-e-vinho ou através do nosso WhatsApp, que é o 54 3455 8082. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro. O curso vai acontecer no período de 8 a 26 de fevereiro e mais informações são obtidas no portal da Embrapa Uva e Vinho na internet. Já em Farroupilha, quando o assunto é a uva, infelizmente não há muito o que relatar de positivo, pois as chuvas dos últimos dias trouxeram prejuízos a 3 famílias daquele município. Além do excesso de chuva, no interior de Farroupilha foram registrados ventos fortes e temporais, que causaram a queda de ao menos 3 parreirais. O primeiro caso foi registrado na terça-feira, na Vila Jansen, atingindo a plantação da família Mandelli. No mesmo dia, caíram os parreirais da família Dalpisol, em Monte Ibérico, e na linha 30, junto à propriedade de Ademar Turqueto. Os parreirais devem ser reerguidos no sábado, num trabalho conjunto entre as famílias atingidas e servidores da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural. A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio Digital, o Enem, começa nesse próximo domingo, dia 31, sendo aplicado de forma piloto para um número reduzido de participantes. Embora seja feito pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais das provas e, assim como no Enem impresso, levar consigo caneta esferográfica da cor preta.
Mais de 96 mil pessoas se inscreveram no exame, mas com o cancelamento das provas no Amazonas, por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus, esse número caiu para pouco mais de 93 mil inscritos em 104 cidades brasileiras. Os inscritos no Amazonas farão exame impresso na data da reaplicação, dias 23 e 24 de fevereiro. As questões objetivas serão todas marcadas na tela e os participantes não precisarão preencher o cartão resposta à mão. A redação, no entanto, será escrita à mão e, por isso, a caneta esferográfica da tinta preta será obrigatória. E até sexta-feira, dia 29, segue aberto o período de inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil de 2021. De acordo com o Ministério da Educação, este ano o FIES vai oferecer 93 mil vagas. As inscrições podem ser feitas no portal do FIES. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de fevereiro. A realização de um sonho. Evelyn conseguiu o financiamento estudantil FIES quando estava no segundo semestre de jornalismo. Sem o auxílio, teria de abandonar a faculdade. Isso mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Sem o FIES eu não conseguiria cursar o curso superior e teria que arrumar um outro meio, ou a minha vida tomaria outro curso. E com o programa eu consigo fazer a faculdade e me preocupar com esse 50% do valor só quando eu já estiver mais estável. E quem, assim como a Evelyn, vai tentar o financiamento estudantil para fazer uma faculdade, atenção! As inscrições para o FIES começam nesta terça-feira, dia 26, e vão até sexta-feira, dia 29. Para esta edição, não será possível usar as notas do Enem 2020, cujas provas ainda estão sendo aplicadas. O FIES financia parte da mensalidade do curso superior em instituições particulares de ensino. Para ter acesso ao fundo, é preciso ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. Outra condição é ter feito alguma edição do Enem entre 2010 e 2019 e tirado no mínimo 450 pontos na média das provas e nota acima de 0 na redação. Os resultados da seleção para o FIES saem dia 2 de fevereiro. Quem não for convocado na primeira chamada já fica automaticamente na lista de espera. Já quem for convocado na primeira lista tem entre 3 e 5 de fevereiro para complementar os dados da inscrição. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet no portal do FIES e o candidato poderá escolher até 3 opções de cursos, instituições e turnos por ordem de preferência. Não fosse o FIES, Carlos não teria concluído o curso de jornalismo. Ele possibilitou que eu pudesse realizar esse sonho que eu tinha de concluir um curso de jornalismo, de ser jornalista, de trabalhar na área de comunicação. A partir da próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, os cidadãos de Bento Gonçalves passarão a ter maior proximidade com o poder público municipal. Neste dia terá início o projeto Gabinete Aberto, onde o prefeito Diogo Siqueira e o vice-prefeito Amarildo Lucatelli atenderão pessoalmente as pessoas que forem até a prefeitura para expor as suas demandas, tanto das suas localidades ou até mesmo alguma situação pessoal a ser resolvida com o apoio do município. O Gabinete Aberto será realizado nas quartas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, no Salão Nobre da Prefeitura, sem a necessidade de agendamento. Além de falar pessoalmente com o prefeito ou com o vice-prefeito, as pessoas poderão interagir com diversos secretários municipais que também vão auxiliar na ação conforme a demanda. A realização das atividades vai cumprir o regramento do distanciamento controlado imposto pelo governo do estado. Esta é a última semana para quitar o IPVA 2021 com descontos que garantem economia aos proprietários. A quitação do tributo até sexta-feira, dia 29, garante desconto de 3% pela antecipação. Além disso, há vantagens como o bom motorista e o bom cidadão. A soma dos benefícios máximos pode chegar a uma redução do tributo de até 22,4%. Quem optar pelo parcelamento do tributo em 3 vezes, essa também é a última semana para o pagamento da primeira parcela.
O primeiro pagamento, até 29 de janeiro, garante desconto de 3%. As próximas 2 parcelas serão em fevereiro, no dia 26, com redução de 2%, e em março, até o dia 31, com desconto de 1%. Para parcelar, é obrigatório o pagamento em 3 vezes dentro dos prazos estipulados. Aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais de um salário mínimo terão reajuste de 5,45% nos benefícios já a partir deste mês. Mas vale lembrar que a correção também tem impacto na alíquota da contribuição de quem tem carteira assinada. A gente mostra na reportagem como isso vai ficar a partir de agora. O reajuste foi baseado no Índice de Preços ao Consumidor, o INPC de 2020, que ficou em 5,45%. O reajuste nas aposentadorias e pensões passa a ser também a referência para calcular os descontos nos salários dos trabalhadores com carteira assinada. Desde 2019, as alíquotas de contribuição do INSS foram alteradas pela reforma da Previdência. Com isso, as cotas fixas de 8%, 9% e 11%, que eram aplicadas de acordo com o valor recebido, passaram a ser progressivas e podem chegar até 14%. Desde 2019, quem recebe até um salário mínimo contribui com 7,5% da remuneração. Salários que vão de R$ 1.100 a R$ 2.203,48 têm um desconto de 9%. Os que recebem entre R$ 2.203,49 a R$ 3.305,22 pagam 12%. E quem recebe valores a partir de R$ 3.305,23 até o teto do INSS, no valor de R$ 6.433,57, contribui com 14%. É importante lembrar que ninguém contribui com valor superior ao teto do regime geral. Por que isso? Porque se ninguém vai poder receber uma aposentadoria, um benefício em valor superior ao teto do regime geral, não é possível contribuir com um valor que não vai reverter em benefício. Então, toda e qualquer contribuição ela vai incidir do valor de salário mínimo até o teto do regime geral. Só que nós vamos ter essas alíquotas variáveis. Que o ano de 2020 foi reconhecido pelo setor vinícola como a safra das safras, isso a gente já sabe. No entanto, desde 2013, as vinícolas não superavam os 20 milhões de litros comercializados. O volume de 2019, que foi de 15,4 milhões de litros, saltou para mais de 24 milhões no ano passado, um incremento superior a 56%. Os dados foram divulgados pela União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, com base no cadastro vinícola da Secretaria Estadual da Agricultura e do Ministério da Agricultura. O presidente da entidade, Deunir Argenta, reconhece que, apesar do bom desempenho geral, o setor ainda perde competitividade frente aos vinhos importados. Mesmo com a alta do dólar, as vendas cresceram quase 29% no mesmo período. Em termos de volume, o número foi 8 vezes maior que o dos vinhos finos brasileiros. Em 2019, foram 114 milhões de litros e em 2020, 147 milhões de litros. Argenta mostra-se otimista com o fato de uma parcela maior da população passar a valorizar ainda mais a qualidade do vinho nacional. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma.
óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares. Ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. A instabilidade vai seguir no mínimo até semana que vem. A chuva vai variar muito de um dia para o outro, conforme a região, mas a tendência é que daqui para frente os maiores volumes acumulados se concentrem na metade norte. O fluxo de umidade que vem da região norte do país ainda vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a região sul nesta sexta. Por isso, alerta para chuva forte que acontece a qualquer hora entre o extremo norte gaúcho e o centro-oeste de Santa Catarina e do Paraná. Na região de Santa Maria e também sobre Porto Alegre, o dia será marcado por tempo abafado e chuva que pode acontecer a qualquer hora, mas intercalando vários períodos de melhora. Nas demais áreas do sul do país, inclusive em Curitiba e Florianópolis, o dia começa com bastante sol e deve chover entre a tarde e a noite. Na capital gaúcha, a mínima de 22, máxima de 31 graus e em Curitiba, a mínima de 18, com máxima de apenas 25 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo segue indicando o mesmo quadro desde o início da semana, ou seja, com a presença tímida do sol, seguida do aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem ocorrer entre a tarde e a noite. As temperaturas devem variar na capital do vinho entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. A paróquia de São Roque, em Bento Gonçalves, entregou na semana passada 118 cestas básicas às famílias em vulnerabilidade social, que são acompanhadas pela Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos. Para dar continuidade ao trabalho, porém, a paróquia precisa da doação de alimentos não perecíveis, os quais podem ser entregues no momento das missas. O pároco Daniel Zatti fala sobre a ação e como a comunidade pode contribuir. Sabemos que na festa de São Roque tivemos uma demonstração de generosidade muito bonita e memorável da nossa comunidade São Roque. 11 toneladas foram doadas, isso é muito belo, temos que nos lembrar disso. Porém, não é apenas a pandemia que causa a pobreza, existem estruturas sociais que precisam melhorar para sanar esse tipo de problemas que aumenta muitas vezes a desigualdade social. O que nós pedimos é que você continue sendo generoso na doação de alimentos para que os vicentinos distribuam a famílias carentes. Há um ano atrás, exatamente, distribuíamos 15 cestas básicas por semana. Na última semana, nós distribuímos praticamente 120 cestas básicas. Quase 10 vezes mais. É um número muito grande. E a nossa comunidade de fé, que tem a caridade como pilar, não pode ficar indiferente a essa realidade. Obrigado desde já pela sua generosidade. Estamos acolhendo com abertura de coração aquilo que você puder doar de alimentos. Pode ser feita a doação no horário comercial, na abertura da nossa Secretaria Paroquial.
Deus abençoe pela sua benevolência. As doações podem ser feitas também no Centro Paroquial de São Roque e na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Faria Lemos. Os itens mais necessários são farinha de trigo, arroz, massa, o óleo de soja, açúcar, café, entre outros. A próxima data de entrega de alimentos está marcada para o dia 1º de fevereiro. Mais de 26 mil estabelecimentos de todo o país têm agora o selo Turismo Responsável. Esse selo é concedido pelo Ministério do Turismo e identifica que os locais adotam medidas adequadas para proteger turistas e trabalhadores. Mais detalhes a gente confere na reportagem. Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. Essa pousada em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes, o selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus. Ele é uma segurança que nós temos, uma garantia de deixar o nosso hóspede mais tranquilo, mais seguro, sabendo que a gente está seguindo realmente todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos hóspedes. Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e manter empregos e a economia em funcionamento. Isso quer dizer manutenção de emprego, isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária. O interessado em obter o selo Turismo Responsável deve fazer a solicitação pela internet, no site do Ministério do Turismo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. As pessoas interessadas em castrar seus cães ou gatos de forma gratuita em Bento Gonçalves podem efetuar o seu cadastro junto ao Departamento de Vigilância Ambiental da Prefeitura até esta sexta-feira, dia 29. O setor atende a todos pelos telefones 3055-7265 e 3055-7312, no horário das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Quem perder o prazo terá que aguardar a abertura de um novo período em agosto, já que são apenas 2 por ano. De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, Simone Menegoto, não é possível estimar em quanto tempo após o cadastro as cirurgias serão oferecidas. Ela justifica que essa previsão vai depender da demanda levantada. Atualmente, apenas uma clínica veterinária aderiu ao chamamento público para a realização dos procedimentos. Os valores pagos pelo município às clínicas veterinárias variam de R$ 90 a R$ 230, de acordo com o tamanho e o sexo dos animais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta em relação ao tamanho das doses da Coronavac. As primeiras 6 milhões de doses dessa vacina enviadas da China ao Brasil vieram em frascos individuais, cada embalagem contendo 0,5 ml, que é suficiente para imunizar apenas uma pessoa. Já a segunda leva, cada frasco do imunizante que foi envasado pelo Instituto Butantan tem 5 ml, que é suficiente para vacinar até 10 pessoas. Então a Anvisa faz esse alerta para que os profissionais da saúde fiquem atentos para aplicar a Coronavac apenas na quantidade exata, evitando o uso inadequado e também o desperdício. A Anvisa também alerta quanto aos prazos de utilização das vacinas. No caso dos frascos multidose, o mesmo deve ser usado em até 8 horas, mesmo se mantido na temperatura adequada. O portal do Governo do Estado mostrava até o início da tarde desta quinta-feira a ocupação de 9 leitos na UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19. O número é o mesmo em relação ao boletim da quarta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 19 eram ocupados por pacientes de outras doenças. O boletim atual traz ainda o uso de 14 respiradores, ou seja,
pouco mais de 31% da capacidade existente, que é de 45 equipamentos de suporte respiratório. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, atualmente 16 pacientes seguem internados, ou seja, 19% da capacidade total, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br, referentes a Bento Gonçalves, possuem dados que são passados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. E mais uma vez, a Serra Gaúcha foi o cenário para a gravação de um filme. Neste em especial, o tema chama muito a atenção dos espectadores e um dos atores é aqui de Bento Gonçalves. Nós estamos falando do Matheus Reni da Costa Machado, de apenas 13 anos, que teve significativa participação no filme O Último Jogo, interpretando o pequeno torcedor Theo. E ele nos conta como foi essa experiência. O convite surgiu por uma indicação de uma aluna ou colega do meu pai. Eu acabei tendo que fazer alguns testes, eu acabei passando os testes práticos e teóricos. A experiência foi uma experiência incrível, uma coisa que eu nunca tinha visto, algo muito diferente, eu adorei definitivamente. A logística era muito boa, a comunidade toda ajudou, a equipe também foi maravilhosa, toda a equipe. Principalmente comigo, eu era o xodó da equipe praticamente, eu era chamado Estelzinho. Foi tudo muito incrível. A trilha mostra a rivalidade entre Brasil e Argentina e teve as cenas gravadas em Santa Teresa e também Monte Belo do Sul, ainda em 2017. A população de Belezura, uma pequena cidade na fronteira com a Argentina, vive dos empregos gerados por uma fábrica de móveis. No entanto, a empresa faz um anúncio que mudará a vida de todos: o fechamento de suas portas. Diante da perspectiva de terem que abandonar a cidade para procurar trabalho, os habitantes de Belezura resolvem marcar um último jogo de futebol contra os arquirrivais argentinos no vilarejo vizinho, Guapa. Os argentinos largam na frente como espermatozoides. A 9 quilômetros daqui, logo após a fronteira argentina, está a cidade de Guapa. E a rivalidade entre Guapa e Belezura aqui na região é lendária. Que seja espionagem, guerra. Vem aqui jogar! Eles acertaram meu marido! Esse valoroso goleiro que dá bolsas e bolsas de sangue pelo time está estendido na área como um tumor recém-operado. Isso aqui vai virar uma cidade fantasma, Expedito. Meu nome é Expedito Gonzalez, mas por onde eu passo, eu fico mais conhecido como o fantasista da bola branca. Sabe qual é o maior problema do futebol, seu Arlindo? É muito homem junto. Anastácio, a fábrica tá fechando. A gente tá cheio de conta pra pagar, então só pensa nesse maluco de jogo. Eu quero que vocês agora vão para o trabalho pensando no jogo. Que vocês tomem banho pensando no jogo. Pensando no jogo! Isso aqui é! O Último Jogo estreia no cinema no dia 11 de fevereiro. E ao Matheus, a gente deixa aquele parabéns, né, pelo excelente desempenho nas telas e, quiçá, né, de repente não seja essa a sua veia profissional num futuro próximo, né? A gente fecha, então, com essas notícias boas que a gente sempre gosta de trazer aqui no programa, lembrando que o nosso jornal TV Com tem sempre reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.